Em toda a história existem desastres que desafiaram a explicação. Eventos catastróficos cujas verdadeiras causas continuam envoltas em mistério. Hoje vamos explorar 15 dos casos mais inexplicáveis que marcaram a história mundial. Desde o desaparecimento da frota de Amberes no século XVI, até o desastre de Chernobyl, passando por eventos como o trágico afundamento do Titanic e a misteriosa explosão de Tunguska, cada um desses desastres deixa mais perguntas do que respostas. O que realmente causou o colapso das Torres Gêmeas? E o desaparecimento do voo MH370? O que aconteceu em Bhopal? A explosão de Halifax foi realmente um acidente? Ou um plano mais profundo estava em jogo? Prepare-se para uma jornada através de eventos históricos que continuam a intrigar e fascinar, com perguntas sem respostas e teorias que ainda desafiam a lógica. Se você também é fascinado por mistérios e quer saber mais sobre o que aconteceu nesses desastres, não se esqueça de se inscrever no canal. Fique ligado para mais histórias incríveis como essa e ative as notificações para não perder nenhum episódio. A tragédia de Pompeia. Como a lava vingativa engoliu uma cidade inteira, imagine uma cidade próspera cheia de vida. Mercados movimentados, pessoas indo e vindo nas ruas ensolaradas. Em 24 de agosto do ano 79 D.C., código, o Monte Vesúvio, um vulcão adormecido há séculos, entrou em erupção de forma explosiva e devastadora. Mas o que ocorreu naquele dia não foi apenas um simples desastre natural. A erupção foi tão feroz que as cinzas e a lava cobriram a cidade inteira, matando milhares de pessoas em poucas horas. Mas o mais enigmático é que muitas dessas pessoas não morreram imediatamente pela lava. Em vez disso, elas foram sufocadas pelas enormes nuvens de gás tóxico e cinzas que cobriram o céu, bloqueando a luz do sol e criando um calor mortal. O que torna a tragédia de Pompeia tão intrigante é a forma como as vítimas foram preservadas ao longo do tempo. Arqueólogos descobriram moldes de corpos em pedra, formados quando os restos humanos se decomporam, mas deixaram vazios na camada de cinzas endurecida. Esses moldes nos mostram as últimas expressões de pavor e surpresa dos pompeianos, alguns ainda na tentativa de escapar. Outros curvados em oração, como se o destino já estivesse selado para todos. A cidade, que um dia foi um centro de riqueza e cultura, foi enterrada por completo. E seu renascimento só aconteceria séculos depois, com escavações no século XVIII. Mas ainda hoje, muitos mistérios sobre a erupção permanecem. Por que o Vesúvio teve uma erupção tão catastrófica? Seria uma reação natural a um ciclo geológico ou havia algo mais por trás da fúria do vulcão? A tragédia de Pompeia, ainda que bem documentada, levanta perguntas que permanecem sem respostas até hoje. A cidade foi condenada por forças naturais ou havia algo mais, um presságio, talvez, da tragédia iminente? A verdade é que enquanto as cinzas de Pompeia se dissiparam ao longo do tempo, o mistério de como uma cidade inteira foi consumida pela fúria do Vesúvio continua a intrigar historiadores e cientistas. Assim como todos nós, curiosos por entender como a natureza pode, em um único momento, virar tudo de cabeça para baixo. O mistério do naufrágio do Titanic, acidente ou conspiração? O Titanic, o maior e mais luxuoso navio de passageiros já construído até aquele momento, partiu em sua viagem inaugural em 10 de abril de 1912. Com uma promessa de segurança inquebrantável. A embarcação foi considerada inafundável, um símbolo de progresso e inovação, capaz de desafiar as forças da natureza. Mas como sabemos, esse ícone da engenharia moderna se tornou um dos maiores desastres da história, quando, em 15 de abril de 1912, colidiu com um iceberg e afundou no meio do Atlântico Norte, levando mais de 1.500 vidas. O que faz esse desastre ser ainda mais fascinante são as diversas teorias que surgiram ao longo dos anos, muitas das quais questionam se o naufrágio foi realmente um acidente. Alguns acreditam que o Titanic foi vítima de uma conspiração, talvez até deliberada. Um dos rumores mais notórios é o de que o Titanic foi afundado por seu dono, J.P. Morgan, em um movimento calculado para garantir a falência de seus concorrentes. A teoria da conspiração sustenta que o Titanic não foi o verdadeiro navio que afundou, mas sim seu irmão, o Olympic, que estava em péssimas condições e foi substituído para que o Titanic, com toda a sua grandiosidade, pudesse ser destruído sem afetar a reputação da White Star Line. A ideia é que o Titanic foi intencionalmente enviado a uma rota mais arriscada, já que havia vários sinais de gelo na região e o navio não estava adequadamente equipado para um desastre dessa magnitude. No entanto, há pouca evidência concreta que sustente essa teoria, mas ela continua a alimentar debates sobre o que realmente aconteceu naquela fatídica noite. Além disso, o próprio evento traz questões em relação às ações e decisões durante o desastre. Muitos afirmam que havia botes salva-vidas suficientes para todos a bordo, mas a falta de treinamento e a decisão de não preencher todos os botes completamente contribuíram para a alta taxa de mortalidade. Para complicar ainda mais,
O capitão Edward Smith, um dos marinheiros mais experientes da época, seguiu sua navegação a uma velocidade impressionante, apesar dos avisos de gelo nas águas. O que realmente motivou essas decisões? Seria uma falha de julgamento ou uma pressão para exibir o navio em sua estreia triunfante? A verdadeira causa do desastre do Titanic ainda é motivo de discussão. Enquanto as evidências físicas do navio afundado foram encontradas em 1985, as respostas sobre o que realmente ocorreu naquele trágico evento continuam a ser um mistério. Foi apenas um acidente? Ou existiam forças por trás das cortinas, manipulando o destino do Titanic? A desaparição da frota perdida de Amberes. O que realmente aconteceu? A frota perdida de Amberes é um dos maiores mistérios marítimos da história e envolve uma série de navios que desapareceram misteriosamente no século XVI durante o auge do Império Espanhol. Em 1568, a frota, composta por uma poderosa combinação de navios de guerra e mercantes, saiu da cidade de Amberes, na Bélgica, com destino às Índias Ocidentais, cheia de ouro e riquezas conquistadas no Novo Mundo. Porém, durante a viagem, os navios simplesmente desapareceram, sem deixar rastros. Nunca mais se soube do destino daquela frota, e o desaparecimento ficou marcado na história como um dos maiores enigmas da navegação. Diversas teorias tentam explicar o que aconteceu com esses navios. A mais simples é que a frota foi atingida por um violento furacão no Mar do Caribe, uma área conhecida por ser propensa a tempestades devastadoras. No entanto, a peculiaridade desse caso é que mesmo após as condições climáticas se acalmarem, nenhum sinal da frota foi encontrado. Nenhum pedaço de navio ou destroço foi avistado, o que levantou questões sobre a possibilidade de outro fator, além da tempestade, ter causado o desaparecimento. Outras hipóteses falam sobre a possibilidade de sabotagem ou ataque por piratas. O Império Espanhol estava constantemente em conflito com outras potências europeias, como a Inglaterra e a França, e piratas, que atuavam nas águas do Caribe, poderiam ter emboscado a frota. Alguns sugerem que, ao invés de simplesmente atacar a frota, os piratas poderiam ter sequestrado os navios para saque e destruição, fazendo com que o ocorrido fosse encoberto como um simples desaparecimento. Outra teoria ainda mais intrigante envolve um possível envolvimento sobrenatural. Lendas antigas falam de maldições e eventos misteriosos que assolavam embarcações da época. A história da frota de Amberes, com suas riquezas desaparecidas e o fato de que nunca mais se encontrou um único vestígio de sua existência, alimenta essas histórias misteriosas. Seria a frota uma vítima de uma maldição antiga ou de forças além da compreensão humana? No entanto, o mais provável é que a resposta resida em uma combinação de fatores naturais e humanos. A falta de equipamentos de navegação modernos e o vasto e traiçoeiro Mar do Caribe certamente contribuíram para o trágico destino da frota. Mas, até hoje, a verdadeira razão para o desaparecimento da frota de Amberes permanece envolta em mistério. O incêndio de Londres de 1666, uma tragédia planejada ou natural, o grande incêndio de Londres que devastou a capital inglesa em 1666, é um dos desastres mais infames da história britânica. Começando em 2 de setembro daquele ano, o fogo destruiu grande parte da cidade, consumindo mais de 80 mil casas, igrejas, lojas e edifícios históricos. Ao final, mais de 70 mil pessoas ficaram sem casa e centenas de vidas foram perdidas. Mas o que realmente aconteceu? Foi apenas um acidente? Ou havia algo mais por trás do incêndio que destruiu Londres? O início do incêndio é amplamente atribuído a um pequeno fogo que começou na padaria de Thomas Fariner, na Pudding Lane. Com ventos fortes e um inverno seco, o fogo rapidamente se espalhou, alastrando-se pelas ruas estreitas e pelas casas de madeira. Porém, o que torna essa tragédia ainda mais intrigante é a rapidez com que o incêndio se propagou. Alguns sugerem que o fogo foi muito mais devastador do que seria de se esperar para um incidente como esse, levantando teorias de que alguém poderia estar manipulando a situação para criar caos e destruição. Teorias da conspiração indicam que o incêndio poderia ter sido um ato deliberado. Alguns acreditam que foi uma tentativa de reconstruir Londres de uma maneira mais moderna e planejada, aproveitando o caos para alterar a estrutura da cidade. Outros acreditam que na época o incêndio teria sido orquestrado como uma forma de eliminar o grande número de imigrantes franceses e católicos, que eram alvos de hostilidade após o tumultuado período da Revolução Inglesa. O fato de o incêndio ter destruído áreas principalmente residenciais, com muitas dessas famílias sendo de origem estrangeira, alimenta a teoria de que o fogo teria sido uma espécie de purificação das classes sociais mais baixas e dos imigrantes. Além disso, há uma série de rumores que sugerem que o incêndio foi parte de uma trama maior, envolvendo figuras do governo e da aristocracia que poderiam ter usado o desastre para cobrir escândalos ou decisões controversas. A reconstrução de Londres após o incêndio
foi uma oportunidade para enriquecer com contratos de construção e urbanização. E muitos questionam se alguns desses contratos não foram manipulados com o objetivo de beneficiar uma elite poderosa. Embora a explicação mais aceita para o incêndio de Londres seja que ele foi um acidente causado por um fogo mal controlado, o mistério permanece em torno de sua propagação rápida e da magnitude da destruição. Foi um caso de uma tragédia natural que se aproveitou das condições da cidade, ou existiu uma mão invisível por trás da cortina, manipulando o destino de Londres. O grande incêndio continua sendo um enigma, e as conspirações que surgiram desde então só aumentam o fascínio por esse evento. A queda do Muro de Berlim, planejamento ou catástrofe de última hora. Em 9 de novembro de 1989, o mundo foi surpreendido pela queda do Muro de Berlim. O símbolo físico e ideológico da Guerra Fria que separava a Alemanha Oriental da Ocidental, o muro, que havia sido erguido em 1961, representava a divisão do mundo em dois blocos: o Ocidente capitalista e o Oriente socialista. No entanto, o colapso do muro não foi apenas um evento físico de derrubada de tijolos e concreto, mas também um marco na história mundial que sinalizou o fim da Guerra Fria e o início de uma nova era para a Alemanha e o mundo. Mas o que realmente aconteceu naquela noite? Foi uma decisão planejada, uma catástrofe de última hora, ou algo mais inesperado? A história oficial nos conta: após semanas de protestos e crescente pressão popular na Alemanha Oriental, o governo finalmente cedeu e anunciou que as restrições de viagem seriam relaxadas. Quando um porta-voz do governo anunciou, por erro, que o muro seria aberto imediatamente, milhares de cidadãos de Berlim Oriental correram para o muro, exigindo atravessar para o lado ocidental. Em poucas horas, a multidão já estava derrubando o muro, e o regime comunista da Alemanha Oriental se desfez diante dos olhos do mundo. A explicação simples seria que o Muro de Berlim caiu devido à pressão popular e ao colapso do regime comunista na Europa Oriental. Porém, algumas perguntas ainda permanecem sem resposta. Por que o governo da Alemanha Oriental reagiu com tanta inatividade diante de uma crise tão iminente? O anúncio feito por um porta-voz do governo, que causou a abertura do muro, foi realmente um erro de comunicação, como afirmam as autoridades? Ou havia um plano maior sendo gestado nos bastidores? Teorias da conspiração sugerem que a queda do muro pode ter sido orquestrada por potências externas, como os Estados Unidos e a União Soviética, para acelerar o processo de reunificação da Alemanha, por consequência, enfraquecer o regime comunista de forma mais eficiente. Alguns afirmam que, embora o evento tenha sido impulsionado por uma explosão de movimentos populares, havia uma estratégia coordenada de alto nível para liberar a Alemanha Oriental, criando um novo sistema político em que a Alemanha reunificada se alinharia mais estreitamente com o Ocidente. Além disso, a forma como o muro caiu também levanta questões, com a multidão simplesmente cruzando para o lado ocidental e derrubando o muro. A resistência das forças militares da Alemanha Oriental foi notavelmente fraca. Isso pode ser explicado pelo fato de que o regime já estava em colapso. Mas, dado o simbolismo e a importância do muro, muitos questionam se as autoridades realmente estavam preparadas para permitir tal evento de forma tão pacífica. Alguns argumentam que a queda do muro foi tanto um colapso espontâneo quanto uma movimentação estratégica para atender aos interesses das potências internacionais. Em uma reconfiguração geopolítica já em andamento, a queda do Muro de Berlim continua sendo um dos eventos mais importantes do século XX, mas também um dos mais misteriosos. A rapidez com que o muro foi derrubado e a falta de resistência da parte das autoridades podem sugerir que, por trás do evento, havia algo mais do que um simples erro de comunicação ou uma revolta popular. O que realmente levou à queda do muro? Um erro? Uma catástrofe de última hora ou algo meticulosamente planejado? O desaparecimento do voo MH370? Mistério não resolvido? Ou envolvimento internacional? Em 8 de março de 2014, o voo MH370 da Malaysia Airlines, que partia de Kuala Lumpur com destino a Pequim, desapareceu misteriosamente. A bordo, 239 pessoas desapareceram sem deixar vestígios, e a aeronave, um Boeing 777, nunca foi encontrada. Apesar de uma das maiores operações de busca da história, o desaparecimento do MH370 não é apenas um mistério da aviação, mas um dos casos mais intrigantes de desaparecimento de uma aeronave na história moderna. A teoria mais aceita sobre o que aconteceu é que o avião sofreu uma falha técnica ou teve algum tipo de acidente catastrófico. As evidências descobertas durante as investigações não são conclusivas e levantam muitas questões sobre o que realmente ocorreu naquela noite fatídica. A última comunicação do piloto com a torre de controle foi um simples boa noite, antes de a aeronave desaparecer do radar. O fato de o voo ter continuado por mais de 7 horas após o desaparecimento inicial, sem nenhuma tentativa de comunicação, deixou especialistas perplexos. Diversas teorias começaram a circular.
desde falhas mecânicas até teorias mais conspiratórias, como se a aeronave tivesse sido sequestrada ou desviada. Algumas dessas teorias sugerem que o piloto ou algum membro da tripulação pode ter intencionalmente desviado o voo, enquanto outras sugerem que o avião foi alvo de uma conspiração internacional envolvendo governos ou organizações poderosas. O fato de partes do avião terem sido encontradas em várias ilhas do Oceano Índico, mas sem nunca encontrar o restante da fuselagem ou qualquer outro vestígio substancial, fez com que o caso ganhasse um caráter ainda mais misterioso. Entre as hipóteses mais notórias, alguns acreditam que a aeronave poderia ter sido sequestrada para ser usada em algum tipo de ataque ou finalidade militar. Outros sugerem que o voo foi interceptado por forças internacionais e removido do radar, para evitar um incidente maior. A falta de respostas concretas, combinada com a enorme quantidade de teorias e especulações, alimenta ainda mais a ideia de que o desaparecimento do MH370 poderia envolver algo muito maior do que apenas um acidente aéreo. Embora várias tentativas de encontrar os destroços da aeronave tenham ocorrido ao longo dos anos, a maioria dos fragmentos de avião encontrados não forneceram respostas claras sobre o que aconteceu. A busca pelo voo MH370 é, até hoje, uma das mais caras da história da aviação. E o mistério sobre seu desaparecimento continua a atormentar famílias, investigadores e o mundo. O que realmente aconteceu com o voo MH370? Foi apenas um acidente inexplicável? Ou o desaparecimento da aeronave está ligado a algo maior? Talvez o envolvimento internacional que ainda está sendo encoberto? A verdade permanece oculta nas profundezas do Oceano Índico, e o desaparecimento do MH370 continua sendo um dos maiores mistérios do nosso tempo. O afundamento do Lusitânia. Estratégia militar ou acidente? O afundamento do transatlântico britânico Lusitânia em 7 de maio de 1915, durante a Primeira Guerra Mundial, permanece um dos desastres mais trágicos e controversos da história naval. O navio, que fazia a rota entre Nova York e Liverpool, foi torpedeado por um submarino alemão U-20, resultando na morte de 1.198 pessoas, incluindo 128 norte-americanos. Esse evento não só abalou o mundo da navegação, mas também foi um ponto de virada crucial que ajudou a arrastar os Estados Unidos para a guerra, marcando o início da intervenção americana no conflito. No entanto, o que realmente aconteceu? Foi um ataque militar legítimo durante uma guerra brutal? Ou havia algo mais sinistro por trás desse incidente? Na época, a Alemanha já havia alertado os cidadãos dos Estados Unidos da América sobre o risco de viajar em navios britânicos, como o Lusitânia, pois seus submarinos estavam em guerra aberta com os navios inimigos. A posição oficial do governo alemão era de que o Lusitânia transportava munições e material de guerra para os britânicos, o que o tornava um alvo legítimo. A Alemanha afirmou que o navio estava engajado em atividades militares, e o ataque foi, portanto, justificado como uma parte da guerra. De fato, mais tarde, descobriu-se que o Lusitânia transportava grandes quantidades de munições, o que confirmou em parte o argumento alemão. No entanto, a questão que continua a gerar debate é a forma como o navio foi atacado. A forma rápida e devastadora como o Lusitânia afundou levantou suspeitas de que havia mais do que apenas um torpedo atingindo o navio. Algumas teorias sugerem que havia explosivos armazenados a bordo, que detonaram após o impacto do torpedo, acelerando o afundamento. Seria possível que a Inglaterra tivesse deliberadamente permitido o transporte dessas munições para criar uma justificativa para a entrada dos Estados Unidos na guerra. Muitos acreditam que, ao permitir que o Lusitânia fosse atacado, o governo britânico buscava criar um evento tão impactante que forçaria a intervenção dos Estados Unidos da América no conflito. Uma manobra política calculada. Além disso, há uma série de teorias que questionam se a Alemanha estava ciente da presença de cidadãos norte-americanos a bordo, e se o ataque foi, de alguma forma, uma provocação direcionada aos Estados Unidos. Alguns sugerem que o ataque foi planejado para enfurecer a opinião pública americana, levando-os a declarar guerra contra a Alemanha. E se isso fosse verdade, isso implicaria que o governo britânico, ou até mesmo as forças aliadas, poderiam ter deixado o navio vulnerável a fim de desencadear um evento de grande repercussão. O afundamento do Lusitânia também deixou uma marca profunda na moral pública, com muitas vítimas inocentes sendo pegas no fogo cruzado entre as potências militares. O caso suscitou não apenas questões sobre as regras de guerra e a ética militar, mas também gerou uma série de especulações sobre se o governo britânico usou esse sacrifício de vidas para alcançar seus próprios objetivos políticos. O que realmente aconteceu no caso do Lusitânia foi um ataque legítimo em uma guerra brutal, ou existiu uma estratégia militar mais complexa, que utilizou a tragédia como uma ferramenta para engajar os Estados Unidos na guerra? As respostas, ainda hoje, permanecem nebulosas. A catástrofe de Chernobyl.
O que realmente aconteceu dentro do reator? Em 26 de abril de 1986, o mundo foi abalado pela explosão do reator 4 da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, então parte da União Soviética. O desastre não só resultou em uma das maiores tragédias nucleares da história, mas também levantou uma série de questões não apenas sobre a falha técnica que causou a explosão, mas também sobre a cobertura do governo soviético, os fatores humanos envolvidos e o impacto de longo prazo na saúde e no meio ambiente. O acidente teve início durante um teste de segurança realizado à noite, que envolvia a redução da energia do reator para simular um desligamento de emergência. No entanto, uma combinação de falhas operacionais, erros humanos e um design defeituoso do reator levou à explosão catastrófica. O desastre liberou uma quantidade massiva de radiação na atmosfera, contaminando vastas áreas da Ucrânia e de outros países vizinhos, incluindo Belarus e Rússia, e espalhando radiação até países distantes da Europa Ocidental. O que torna Chernobyl ainda mais misterioso é o comportamento das autoridades soviéticas antes e após o desastre. Inicialmente, o governo minimizou a gravidade da situação, com líderes soviéticos demorando horas, e em alguns casos dias, para admitir a verdadeira escala do acidente, em vez de evacuar imediatamente a área ao redor da usina. Os cidadãos de Pripyat, a cidade próxima onde viviam os trabalhadores da usina e suas famílias, ficaram expostos à radiação por várias horas antes de serem finalmente evacuados. Muitos acreditam que o atraso na evacuação foi uma tentativa de esconder a verdadeira extensão do desastre e evitar o pânico, o que apenas contribuiu para as consequências trágicas. Além disso, o projeto do reator, uma versão do modelo RBMK, tinha falhas de segurança graves que, segundo especialistas, tornaram um desastre quase inevitável. O design do reator, com sua instabilidade em baixas potências, foi um fator crítico que amplificou a gravidade da explosão. O governo soviético estava ciente dessas falhas, mas os oficiais de alto escalão ignoraram os avisos de especialistas. Devido à pressão para produzir energia em grande escala e à falta de transparência no sistema político da época, outras teorias mais conspiratórias sugerem que o acidente de Chernobyl foi encoberto por razões políticas. Alguns acreditam que a União Soviética sabia que a situação era mais grave do que estava sendo relatado, mas escondeu a informação para evitar uma crise de confiança pública. Além disso, há rumores de que a CIA, com sua vigilância sobre o movimento da radiação, teve acesso a informações cruciais e poderia ter influenciado a forma como as informações foram divulgadas para o resto do mundo. Hoje, décadas depois, a área ao redor de Chernobyl permanece um território radioativo e milhares de pessoas ainda sofrem os efeitos do desastre, incluindo cânceres e doenças relacionadas à radiação. O impacto psicológico da tragédia também deixou cicatrizes profundas nas gerações que viveram durante aquele período. O que realmente aconteceu dentro do reator 4 de Chernobyl foi uma falha técnica catastrófica exacerbada por erros humanos. Ou o acidente foi uma tragédia que poderia ter sido evitada se as autoridades tivessem agido de forma mais transparente e responsável. O desastre de Chernobyl levanta questões profundas sobre segurança nuclear, a responsabilidade governamental e o custo humano de um sistema político fechado. A verdadeira extensão do que aconteceu naquela noite de 1986 continua sendo um dos maiores mistérios da história da energia nuclear. A explosão de Tunguska, meteoro, bomba ou algo mais? Em 30 de junho de 1908, uma enorme explosão ocorreu nas florestas de Tunguska, na Sibéria, Rússia. O evento, que devastou uma área de cerca de 2.150 km², foi uma das explosões mais misteriosas e poderosas registradas na história moderna. Embora não tenha deixado nenhum cratera visível, a destruição foi massiva, menos árvores foram derrubadas a quilômetros de distância. O chão tremeu e uma onda de calor incinerou toda a vegetação. O que causou essa explosão cataclísmica e por que o mundo demorou tanto a entender o que realmente aconteceu em Tunguska? A explicação mais aceita até hoje é que um meteoro ou cometa entrou na atmosfera da Terra, explodindo a uma altitude de cerca de 5 a 10 quilômetros antes de atingir o solo, liberando uma quantidade enorme de energia, equivalente a centenas de vezes a potência da bomba atômica de Hiroshima. No entanto, essa explicação deixa várias perguntas sem resposta. Como o evento ocorreu sem deixar uma cratera, o que é extremamente raro em explosões de meteoros? Seria possível que a explosão tenha sido causada por um objeto muito maior ou uma combinação de fenômenos desconhecidos? Algumas teorias alternativas ainda geram debate sobre a verdadeira causa da explosão de Tunguska. Uma delas sugere que a explosão foi resultado de uma experiência militar secreta. Durante a Guerra Fria, algumas potências estavam realizando testes secretos com armas nucleares e tecnologias avançadas, e não seria incomum que a União Soviética estivesse testando novas formas de armamento.
Seria o caso de um teste de armas secretas que deu terrivelmente errado e foi encoberto para evitar um escândalo internacional? Outras teorias mais extravagantes falam sobre a possibilidade de uma explosão causada por uma nave extraterrestre ou até mesmo por uma batalha entre naves alienígenas, algo que permanece no campo da ficção científica. Essas teorias ganharam força devido à natureza incomum do evento e a falta de evidências concretas que confirmassem a explicação do meteoro. Porém, uma das explicações mais intrigantes é que a explosão tenha sido provocada por uma forma desconhecida de energia. O fenômeno poderia ter sido resultado de uma interação atmosférica misteriosa, talvez uma descarga de plasma ou até mesmo algo que envolvesse a ionosfera da Terra, criando uma reação em cadeia que gerou uma explosão de tal magnitude. O fato de que o evento ocorreu em uma região remota e de difícil acesso contribui para que as investigações sobre o que realmente aconteceu em Tunguska ainda permaneçam incompletas. Até hoje, Tunguska continua sendo um dos maiores mistérios não resolvidos da ciência moderna. Enquanto os cientistas concordam que o evento foi causado por uma grande explosão atmosférica, a verdadeira origem do que aconteceu naquele dia na Sibéria ainda desafia a lógica e permanece envolta em mistério. O colapso do World Trade Center. Uma tragédia de ordem natural ou algo planejado? Em 11 de setembro de 2001, o mundo foi abalado por um ataque terrorista que destruiu as torres gêmeas do World Trade Center em Nova York. A tragédia resultou na morte de quase 3.000 pessoas e foi um marco doloroso na história moderna. O que parecia ser um ataque de aviões sequestrados, no entanto, gerou uma série de teorias que até hoje alimentam debates intensos. A pergunta que muitos se fazem é: foi esse colapso simplesmente uma tragédia causada por terroristas? Ou há algo mais por trás da destruição das torres gêmeas? A explicação oficial aponta para um ataque coordenado da Al-Qaeda, onde 2 aviões comerciais sequestrados por terroristas foram usados como mísseis humanos para atingir as torres. O impacto e o fogo subsequente enfraqueceram as estruturas dos prédios, fazendo com que ambos colapsassem de forma quase simultânea. Um evento que foi transmitido ao vivo para o mundo inteiro. No entanto, a rapidez com que as torres desabaram e a quantidade de combustível envolvida geraram dúvidas. Uma das teorias mais persistentes é a de que o colapso do World Trade Center não ocorreu devido ao impacto dos aviões ou ao fogo gerado, mas sim por uma ação deliberada. Alguns questionam a forma como os edifícios desabaram de maneira tão ordenada, com a queda ocorrendo em questão de segundos, como se uma força externa tivesse sido usada para garantir o colapso. Teóricos da conspiração sugerem que explosivos poderiam ter sido colocados nas torres para acelerar o desabamento. Uma teoria que se baseia em supostos testemunhos de pessoas que ouviram explosões antes dos edifícios caírem. Além disso, algumas pessoas apontam para o colapso do edifício 7 do World Trade Center, um prédio adjacente que também desabou no mesmo dia, apesar de não ter sido atingido diretamente por um avião. Este evento alimentou ainda mais as teorias de que o colapso dos prédios foi, na verdade, parte de um plano cuidadosamente orquestrado. A explicação oficial diz que o edifício 7 desabou devido aos danos estruturais causados pelos incêndios provocados pelos destroços dos aviões. Mas muitos ainda questionam como isso foi possível sem uma explicação mais substancial. Outros ainda afirmam que o ataque foi usado como pretexto para justificar uma série de ações militares no Oriente Médio, como a invasão do Afeganistão e do Iraque, ações que mais tarde seriam associadas a interesses estratégicos e econômicos. A teoria de que o ataque foi orquestrado ou permitido por forças internas dentro do governo dos Estados Unidos para facilitar essas operações continua a gerar debate. A tragédia do 11 de setembro de 2001 continua a ser uma ferida aberta na história dos Estados Unidos e do mundo. Enquanto o ataque de aviões sequestrados é amplamente aceito como o que causou a destruição das Torres Gêmeas, as questões sobre a natureza do colapso e o papel de elementos internos e externos no evento ainda são discutidas. O que realmente aconteceu naquele dia? Foi uma catástrofe causada por terroristas? Ou havia uma agenda maior por trás dessa tragédia global? O desastre de Bhopal é erro humano ou negligência corporativa? Na noite de 2 de dezembro de 1984, uma nuvem de gás tóxico se espalhou pela cidade de Bhopal, na Índia, proveniente de uma planta química da Union Carbide, uma empresa multinacional americana. Este acidente é considerado o pior desastre industrial da história, matando milhares de pessoas de forma instantânea e causando sequelas terríveis para muitas outras, que ainda sofrem até hoje com os efeitos da intoxicação. Mas o que realmente aconteceu em Bhopal? Foi um erro humano isolado? Ou houve uma negligência corporativa que contribuiu diretamente para a magnitude da tragédia? A causa direta do desastre foi a liberação de isocianato de metilamic,
um gás altamente tóxico usado na produção de pesticidas. A planta estava mal mantida e vários erros operacionais e falhas de segurança permitiram que o MIG vazasse e se espalhasse pela cidade. Os sistemas de segurança da fábrica, como o resfriamento de cilindros e os alarmes para alertar os moradores, falharam. Cerca de 40 toneladas do gás tóxico foram liberadas, cobrindo uma área de até 8 quilômetros ao redor da planta, matando instantaneamente mais de 2.000 pessoas e deixando milhares de outros com problemas respiratórios, cegueira e danos neurológicos. O governo da Índia e a Union Carbide inicialmente tentaram minimizar a gravidade da situação, e a resposta da empresa foi tardia e insuficiente. A falta de ação imediata e a falha em evacuar a cidade de maneira eficaz contribuíram para o número de mortos. A empresa, sob pressão, ofereceu uma compensação financeira limitada, mas muitos alegam que os danos ao meio ambiente e à saúde humana em Bhopal não foram devidamente reconhecidos ou tratados. O que torna o desastre ainda mais controverso é a questão da responsabilidade corporativa e da negligência em termos de segurança e manutenção. Relatórios indicam que a planta da Union Carbide estava operando com equipamentos defeituosos. Havia falta de treinamento adequado para os trabalhadores e, mais importante, não houve ações preventivas para evitar vazamentos como o que ocorreu. A empresa optou por economizar recursos, negligenciando o investimento em melhorias de segurança, o que contribuiu diretamente para o desastre. Além disso, surgiram teorias de que a Union Carbide, antes e depois do acidente, tentou encobrir a verdadeira extensão do desastre. A empresa alegou que a falha de segurança foi causada por um erro de um único trabalhador. Mas muitos questionam se a verdadeira causa foi a cultura corporativa de priorizar o lucro sobre a segurança. Por anos, os sobreviventes de Bhopal lutaram por justiça, mas a empresa nunca assumiu total responsabilidade pelo que aconteceu. Em 2001, a Dow Chemical Company comprou a Union Carbide, mas não assumiu oficialmente a responsabilidade pelas consequências do desastre. A cidade de Bhopal continua a sofrer com a contaminação do solo e da água, e as vítimas ainda não receberam uma compensação justa. O que aconteceu em Bhopal foi uma falha catastrófica, que envolveu tanto erros humanos quanto negligência corporativa. Mas a verdadeira extensão das responsabilidades e quem deveria ter sido responsabilizado ainda é um debate sem fim. O afundamento do Costa Concordia, erro de navegação ou sabotagem. Em 13 de janeiro de 2012, o navio de cruzeiro Costa Concordia, que transportava mais de 4.200 pessoas, sofreu um acidente catastrófico ao encalhar nas rochas perto da ilha de Giglio, na Itália. O impacto causou uma enorme brecha no casco do navio, e as águas rapidamente inundaram a embarcação, fazendo com que ela começasse a afundar. O incidente resultou na morte de 32 pessoas, além de um número significativo de feridos, mas o que realmente aconteceu naquela noite fatídica? Foi apenas um erro de navegação, ou havia algo mais por trás desse desastre? O capitão do Costa Concordia, Francesco Schettino, foi amplamente responsabilizado pelo acidente. Ele foi acusado de tomar uma rota arriscada e de desviar da rota segura para fazer uma manobra chamada de saudação ao mar. Uma tradição entre os marinheiros que envolve passar perto de uma ilha para acenar aos moradores locais. No entanto, essa decisão acabou sendo fatal, já que o navio se chocou contra as rochas, causando furo no casco. Schettino foi criticado não só por sua ação irresponsável, mas também por abandonar o navio antes de garantir a segurança de todos os passageiros. Uma atitude que levou a uma onda de indignação pública e a sua condenação posterior. Porém, a natureza do desastre do Costa Concordia levanta algumas questões intrigantes. A maneira como o navio afundou de forma tão rápida e eficiente, com uma falha estrutural significativa no casco, sugeriu que o impacto das rochas pode ter sido mais do que uma simples colisão. Algumas teorias afirmam que a brecha no navio foi resultado de uma falha maior na construção do próprio Costa Concordia, questionando se o navio estava adequadamente preparado para suportar tal impacto. Alguns argumentam que a qualidade dos materiais usados na construção do navio e a falta de manutenção podem ter contribuído para o colapso rápido e dramático. Além disso, há aqueles que sugerem que o acidente pode ter sido causado por sabotagem ou por intenções criminosas. Embora não haja evidências concretas que sustentem essa teoria, a rapidez com que o navio se afundou e a decisão errada do capitão de abandonar o navio levantaram suspeitas sobre o que realmente aconteceu a bordo. Algumas pessoas se perguntam se o evento foi resultado de uma conspiração envolvendo falhas intencionais nos sistemas de segurança do navio. A tragédia do Costa Concordia também expôs falhas graves na forma como as companhias de cruzeiro lidam com a segurança de seus passageiros e tripulantes. Muitos afirmam que as lições sobre evacuação e segurança a bordo
não foram adequadamente ensinadas aos passageiros, e a falha em implementar um sistema eficiente de evacuação também contribuiu para o elevado número de vítimas. Embora a explicação oficial para o desastre seja que ele foi causado por um erro de navegação e pela falha do capitão, as questões sobre as condições do navio, a responsabilidade corporativa e os detalhes da evacuação continuam a alimentar as teorias sobre o que realmente aconteceu naquela noite. O caso da grande fuga do campo de concentramento de Stalag 13, um acidente ou uma ação estratégica. Durante a Segunda Guerra Mundial, os campos de prisioneiros de guerra eram locais de imensa dureza e sofrimento, mas também serviam de palco para inúmeras tentativas de fuga, algumas bem-sucedidas, outras fracassadas. Entre essas, a fuga do campo de concentração de Stalag 13, localizado na Alemanha, se destaca como uma das mais intrigantes e misteriosas. Em 1944, um número significativo de prisioneiros, principalmente soldados britânicos e americanos, conseguiu escapar do campo. No entanto, o que realmente aconteceu durante essa fuga e como foi possível para tantos prisioneiros sair sem que a guarda alemã percebesse? O campo Stalag 13 era conhecido por ser rigorosamente vigiado, com cercas de arame farpado, patrulhas constantes e uma segurança bem estruturada. No entanto, apesar dessas dificuldades, os prisioneiros do campo conseguiram organizar uma fuga em massa. Os detalhes exatos sobre como isso aconteceu permanecem um tanto nebulosos, mas muitos acreditam que a fuga não foi apenas fruto da habilidade dos prisioneiros em superar as defesas, mas também um esforço estratégico que envolveu colaboração de fora do campo. Algumas teorias sugerem que o campo foi deliberadamente desorganizado pelas forças alemãs, de modo a permitir a fuga dos prisioneiros. Isso pode ter sido parte de um plano mais amplo para usar os prisioneiros como uma forma de desinformação ou para desviar a atenção das forças aliadas. Especula-se que a fuga de Stalag 13 foi uma forma de manipulação, onde os prisioneiros foram liberados para se infiltrar em linhas inimigas ou até mesmo para realizar tarefas de espionagem. Por outro lado, outros acreditam que a fuga foi puramente acidental, um golpe de sorte que se aproveitou de um erro da segurança alemã no momento certo. Em algumas versões dessa teoria, os prisioneiros conseguiram escapar durante um período de relaxamento nas vigilâncias, talvez devido a uma sobrecarga nos recursos de patrulha ou a uma falha nos protocolos de segurança. O fato de que muitos dos prisioneiros que fugiram nunca foram recapturados e desapareceram sem deixar vestígios adiciona uma camada de mistério ao caso. Seriam esses prisioneiros de fato capturados em operações secretas, ou conseguiram se infiltrar na sociedade alemã, ou até mesmo atravessar as linhas de combate para encontrar liberdade? A fuga de Stalag 13 é um dos muitos episódios curiosos da Segunda Guerra Mundial que geraram especulação sobre as verdadeiras intenções e os eventos por trás do que parecia ser uma simples fuga. Apesar da falta de evidências concretas para sustentar as várias teorias, o fato de que uma fuga tão significativa aconteceu em um campo de segurança elevada levanta a questão de como e por que ela realmente ocorreu. A explosão de Halifax, acidente ou conspiração militar? Em 6 de dezembro de 1917, a cidade de Halifax, no Canadá, foi devastada por uma explosão catastrófica, quando o navio francês Mont Blanc, carregado com 2.600 toneladas de explosivos, colidiu com o navio norueguês Imo no porto da cidade. O impacto desencadeou uma explosão de tal magnitude que foi sentida a mais de 300 quilômetros de distância, matando cerca de 2.000 pessoas e ferindo mais de 9.000. A cidade foi devastada e muitas construções foram completamente destruídas. Até hoje, a tragédia de Halifax é considerada uma das maiores explosões não nucleares da história. Mas a questão sobre se foi um acidente puro ou se havia algo mais por trás da explosão continua sendo debatida. A explicação oficial para a explosão de Halifax é que a colisão entre os dois navios causou um incêndio a bordo do Mont Blanc, que ao entrar em contato com um material altamente inflamável que transportava, resultou em uma explosão massiva. O navio, que estava carregado com nitrato de amônio e outras substâncias perigosas, estava em rota para entregar os materiais a um campo de batalha europeu durante a Primeira Guerra Mundial. A colisão ocorreu porque o Imo estava tentando sair do porto, enquanto o Mont Blanc estava aguardando para entrar. Mas uma série de erros de navegação e falta de comunicação entre os dois navios resultaram na tragédia. No entanto, o que torna essa explosão ainda mais misteriosa são as várias teorias que cercam a possibilidade de sabotagem ou envolvimento de forças externas. Algumas especulações sugerem que o acidente pode não ter sido tão aleatório quanto parece. A possibilidade de que o Mont Blanc tenha sido alvo de sabotagem por espiões inimigos durante a guerra foi levantada, com a ideia de que forças de potências inimigas da França, como a Alemanha, poderiam ter tido interesse em desestabilizar o fornecimento de explosivos para os aliados. Embora essa teoria não tenha sido confirmada, o fato de o acidente ter ocorrido
Durante um período tão volátil da Primeira Guerra Mundial deixou margem para essas especulações. Outro ponto intrigante é a maneira como a explosão foi tratada pela mídia e pelas autoridades. Houve um grande esforço para minimizar o impacto da tragédia e controlar a narrativa, o que gerou especulações de que o governo canadense poderia estar tentando evitar uma maior investigação pública que pudesse revelar falhas de segurança ou até mesmo um possível envolvimento de forças internas. Além disso, a rapidez com que as investigações sobre a causa do acidente foram encerradas e a falta de punições significativas para aqueles responsáveis pela segurança no porto aumentaram a desconfiança de que havia algo mais por trás do ocorrido. A explosão de Halifax foi sem dúvida um desastre devastador e um acidente industrial de proporções incomparáveis, mas a possibilidade de que tenha sido um ato mais calculado ou parte de uma operação militar maior ainda alimenta discussões até hoje. As perguntas sobre o que realmente causou a explosão e se havia algo mais por trás dessa tragédia permanecem sem resposta, e a memória de Halifax continua sendo marcada por essa dúvida persistente. O tsunami de 2004 no Oceano Índico. Um desastre natural ou algo mais sinistro? O tsunami de 2004, que devastou as costas de 14 países ao redor do Oceano Índico, permanece um dos desastres naturais mais catastróficos da história moderna. Em 26 de dezembro de 2004, um terremoto de magnitude 9,1-9,3 no fundo do oceano, ao largo da costa de Sumatra, na Indonésia, desencadeou uma série de tsunamis que atingiram com furor a Tailândia, Sri Lanka, Indonésia, Índia, Malásia e outras nações. O número estimado de mortos foi de aproximadamente 230 mil pessoas, com milhões mais afetadas. Mas apesar de sua explicação científica clara, algumas perguntas sobre esse evento ainda permanecem sem resposta. Foi realmente apenas um desastre natural? Ou havia algo mais por trás dessa tragédia devastadora? A explicação oficial é que o terremoto submarino no fundo do oceano, uma das maiores tremores já registrados, foi o gatilho para o tsunami. O deslocamento das placas tectônicas causou uma falha de 1.000 quilômetros de comprimento no fundo do mar, criando ondas enormes que viajam a uma velocidade de até 800 km por hora. Quando essas ondas chegaram à costa, elas atingiram com uma força imensa, destruindo tudo em seu caminho. A falta de um sistema eficaz de alerta de tsunami, especialmente nas áreas mais afetadas, agravou ainda mais a tragédia. No entanto, o que torna esse evento ainda mais intrigante é a série de teorias que surgiram sobre a possibilidade de que o tsunami tenha sido causado por algo além de um simples terremoto natural. Uma das teorias mais populares, embora desacreditada pela maioria dos cientistas, é a ideia de que o tsunami foi causado por uma explosão nuclear subaquática. Essa teoria alega que o terremoto foi, na verdade, um encobrimento de um teste nuclear secreto realizado por potências globais. Algumas evidências, como os padrões incomuns de propagação do tsunami, alimentaram essas especulações, embora nenhuma evidência concreta tenha sido apresentada para apoiar essa teoria. Outra teoria sugere que o evento poderia ter sido manipulado por forças geopolíticas, com o objetivo de criar uma catástrofe em grande escala que desestabilizasse a região. O fato de que o terremoto ocorreu em uma área estratégica do Oceano Índico, perto de várias rotas comerciais vitais e de zonas de alto interesse geopolítico, gerou discussões sobre uma possível motivação para desencadear um evento tão devastador. Embora essas teorias sejam amplamente refutadas pela comunidade científica, o fato de que o tsunami causou tal destruição em um curto período de tempo, sem aviso prévio, deixou muitas pessoas se perguntando se havia algo mais por trás do evento do que um simples fenômeno natural. A falta de previsão do desastre e a capacidade limitada de resposta de muitos governos regionais aumentaram as perguntas sobre o preparo para eventos dessa magnitude. Além disso, o tsunami de 2004 também gerou uma série de discussões sobre como o mundo pode estar vulnerável a desastres naturais de grande escala. Com a mudança climática e a atividade sísmica aumentando em várias partes do mundo, o evento de 2004 serviu como um alerta para a necessidade de um sistema global de alerta e de preparação para desastres mais eficiente. O tsunami de 2004 foi, sem dúvida, um dos maiores desastres naturais já registrados, mas as questões que envolvem sua origem e as teorias que surgiram ao longo do tempo continuam a alimentar debates. Foi um evento puramente natural ou houve algo mais sinistro por trás desse devastador desastre? Como vimos ao longo deste vídeo, os desastres históricos que marcaram o mundo deixaram mais perguntas do que respostas. Desde a tragédia de Pompeia, onde uma cidade inteira foi engolida pela fúria do Monte Vesúvio, até o desaparecimento do voo MH370, um mistério que continua a desafiar a lógica. Todos esses eventos compartilham algo em comum:
Eles nos fazem questionar a realidade, a natureza e até mesmo o destino de nossa história. O Titanic foi considerado inafundável, mas seu trágico naufrágio em 1912 levanta dúvidas até hoje, gerando teorias sobre possíveis conspirações por trás do acidente. E a frota perdida de Amberes, que desapareceu misteriosamente no século XVI, continua sendo um enigma sem solução. O grande incêndio de Londres, que destruiu quase toda a cidade em 1666, pode ter sido uma tragédia natural ou o resultado de algo muito mais estratégico. A queda do Muro de Berlim trouxe a reunificação de uma Alemanha dividida, mas a rapidez com que tudo aconteceu nos faz pensar se não havia um plano por trás do evento. O colapso das Torres Gêmeas em 2001 mudou o curso da história, mas a forma como as coisas aconteceram ainda gera muitas dúvidas e teorias. E o que dizer do desastre de Chernobyl, que liberou radiação por toda a Europa, mas cujo contexto político e técnico ainda deixa margens para especulação? Desde a explosão de Tunguska até o afundamento do Lusitânia, as histórias desses eventos sempre deixam um rastro de perguntas e mistérios não resolvidos. A catástrofe de Bhopal, com sua enorme negligência corporativa, ainda ecoa no presente, enquanto o desastre do Costa Concórdia levanta questões sobre a verdadeira responsabilidade do ocorrido. A fuga do campo de concentração de Stalag 13 também nos faz refletir sobre as intenções por trás de acontecimentos que podem parecer simples, mas que podem ser peças de um jogo estratégico maior. O tsunami de 2004, que devastou tantas vidas, levanta questões sobre os sistemas de alerta e as falhas humanas em prever e responder ao desastre. Cada um desses eventos foi um marco na história, mas também um lembrete de como o desconhecido pode mudar o curso do destino. Estamos em busca de respostas, mas às vezes o que encontramos é uma teia de mistérios que permanece sem solução. Se você também ficou fascinado por esses mistérios e quer descobrir mais sobre os enigmas que marcaram nossa história, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. A sua participação é fundamental para continuarmos explorando juntos os maiores mistérios e desastres históricos. Até o próximo vídeo.